Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e esse é o programa Inteligência Abstrata. Hoje com um tema que vai fazer todos nós refletirmos sobre. Primeiro, que nós vamos tentar esclarecer o que é uma patologia, vou chamar assim, daqui a pouco minha convidada vai dizer qual é o termo certo, sobre as coisas da mente, né? E a mente hoje todo mundo está com a mente confusa, todo mundo está estressado, todo mundo, nossa, está sem. Desculpem, eu estou meio início de gripe. É meio sem norte. Então, é uma coisa complicada. Hoje nós vamos falar sobre esquizofrenia. Essa palavra, no mínimo, você já ouviu falar. Hoje nós vamos saber o que é. E para isso, eu trago aqui a psicanalista Mônica Belotto, que vai nos falar sobre. E aí, Mônica, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Grego, tudo bem? Graças a Deus. Obrigada pelo convite, viu? Isso é uma boa para a gente conversar esses temas, né? Porque as pessoas não gostam muito de falar de saúde, gostam de falar, né? Mas quando mexem em alguma coisa que toca nelas, por exemplo, é complicado, é interessante. Podemos falar sobre isso um pouco também, porque dessa resistência, né? Dessa resistência de você aceitar que você está chato, dessa resistência de você achar que você tem alguma coisa que você precisa ajustar na mente. Eu não tenho nada, não tenho coisa nenhuma, sabe? A negação, uma série de coisas. Então, vamos começar pelo seguinte: pergunta que tem que começar assim. O que é o que vem a ser esquizofrenia? Porque a gente fala sem saber. A maioria de nós fala sem saber. Xinga, o outro tá bravo com alguém. Ah, o cara ela é esquizofrênica, ele é esquizofrênico. O que é isso aí? O que É, é esquizofrênia? vamos lá. Primeiro, a gente está falando de saúde mental, né? Toda vez que a gente usa um termo assim, o cara é esquizofrênico, ou ela é histérica, né? A gente sempre ouve essa adjetivação sem um diagnóstico. Na verdade, nós estamos falando de saúde mental. Esquizo vem do grego, que é dividido, né? É uma mente cindida. Então, significa que você está passando por um transtorno num órgão do seu corpo, especificamente o cérebro, onde você tem as sinapses nervosas que foi dividido, né? O que significa ter uma mente íntegra, não cindida, não dividida, e uma mente dividida? Né? Então, a gente vai retomar os primórdios, vamos lá para a era vitoriana agora, 1830. Não vamos chegar nos seus patrícios, porque senão a gente vai passar dias aqui conversando. Mas vamos da era vitoriana para frente. O que acontecia naquela época, em várias épocas, né? Então, nós tínhamos um casal que tinha vários filhos, e um desses filhos nascia com um probleminha, como eles chamavam, né? O que eram esses probleminhas? Às vezes podia ser uma paralisia cerebral, às vezes podia ser uma paralisia física, né? E quando você tem esse probleminha, né, que assim era entendido pela família, a família tinha vergonha disso, muita vergonha. Choca até E, hoje ainda, né? As pessoas acham. né, isso, e tentava esconder essas pessoas, né? Ou se não, você assiste uma morte precoce, e a morte precoce era dada pelo probleminha, né? Que probleminha era esse? Então, não se tinha uma solução médica na época, não se tinha respostas. E aí foram criados hospitais que, na verdade, eram chamados de casas asilares. O que eram essas casas asilares? Nessas casas asilares iam todas as pessoas que estavam dando um probleminha.
Então, você tinha andarilhos pelas ruas europeias, né? E às vezes eram de famílias boas, né? Famílias com alto poder aquisitivo. E esse pai, essa mãe tentavam segurar esse andarilho dentro das suas casas, não conseguiam, né? Eles paravam de cuidar da própria higiene e iam dormir nas ruas. Você tinha também o que era chamado de histeria, né? As mulheres histéricas. O que era isso? Né? A mulher, de repente, apresentava uma cegueira, não tinha marcadores de exames físicos que conotavam uma doença propriamente dita, mas ela estava em estado de cegueira, ou senão ela tinha paralisia dos membros superiores ou inferiores, ela não conseguia beber água, ou ela gritava, né? E não se tinha nenhum estudo sobre isso, ninguém sabia de onde vinha, e essas famílias, com muita vergonha, colocavam esses pacientes em casas asilares. Você tinha também os alcoólatras, né? Que bebiam além da conta, e aí passavam vergonha na rua, e às vezes eram de uma família proeminente, ou eram artistas, escritores, bebiam demais, saíam pelas ruas gritando. Para onde eles iam? Para as casas asilares, né? E você tem também as mulheres que não queriam continuar no casamento, ou traíam seus maridos, ou estavam infelizes e demonstravam esse descontentamento. Para onde essas mulheres iam? Para as casas asilares. Então, essas casas asilares, né? Hoje a gente chama isso, a gente dá um nome mais bacana, a gente fala assim, clínica de rehab, né? Reabilitação, né? Mas o que era, na verdade, essas casas asilares, Grego? Era um hotel de uma demanda até luxuosa, onde recepcionava, era um bolsão para a gente recepcionar tudo aquilo que a gente não compreendia, que estava fora das normas de conduta social, Quem né? é que atendia? Quem é que atendia lá, Mônica, nessas casas? Então, eram médicos. Na época, a gente tinha uma influência muito grande da igreja também, católica. Então, você tinha aquelas enfermeiras, até indo para um cunho mais esotérico, a LCB fez muito isso, que é trabalhar nesses hospitais pós-guerra, né? E cuidar, é uma enfermagem, tipo projetos sociais, sabe? Cruz Azul, que eram pessoas voluntárias que faziam um voluntariado, né? E eram essas pessoas que trabalhavam. E tem uma frase que até hoje em dia é muito famosa, a pessoa fala assim, estou em depressão, estou sem motivação, estou triste, né? E você ouve a seguinte frase, isso é falta de Deus. Você já ouviu isso? Já. Muito comum. Muito comum. E vem dessa época, né? A doença, o transtorno mental era tido como uma falta de Deus, né? A família não tinha sido abençoada com um filho próspero, né? Então, eram as casas asilares. Recentemente, agora em julho passado, eu tive em Barbacena, né, uma cidade do interior de Minas Gerais. E lá nessa cidade do interior de Minas Gerais, é até bacana recomendar isso para o seu público. Nós temos um documentário que é o Holocausto Brasileiro, né? É o E nome esse do comentário? é o nome do documentário. O nome do documentário. Uma historiadora, ela vai fazer pesquisas sobre o Hospital de Barbacena.
tá? Esse hospital fica lá no sul de Minas, no sul, um pouquinho, é sul de Minas ainda. Após Tiradentes, ele fica entre a cidade de Tiradentes e Barbacena, ele fica na estrada. Ele tem uma linha férrea muito próximo do hospital, no complexo. É um hospital gigantesco, tá, Grego? Então, esse hospital de Barbacena, essa casa asilar de Barbacena, esse complexo de saúde de Barbacena, ele foi fundado antes da Primeira Guerra e ele recebia essas pessoas para higiene mental. Então, antigamente falava assim, que essas pessoas que não estavam bem, que apresentavam condutas diferente das normas sociais vigentes, eram internadas lá. Então, como que era essa internação? É interessante, até tem hoje um museu lá do Hospital de Barbacena, tinha um cardápio de um menu de comidas maravilhosas, que era para uma classe A mais, né? Você tinha talheres de prata, você tinha pratos de porcelana, era uma casa asilar, né? E o que que era essa casa asilar? Era um hotel de luxo. Puxa. Aí começou muita gente para esse hotel de luxo, né? Começou a ficar grande o conteúdo dessas pessoas, e ali estavam misturadas todas essas pessoas que eu falei. As que bebiam demais, saíam gritando pela rua. As que abandonavam a família, iam morar na rua. Não tinham Podemos chamar de hospício, então, numa linguagem mais Podemos, podemos. No virou. caso na Barbacena, eu chamaria até de Auschwitz. Nossa. Eu chamaria até de Auschwitz. Eu cheguei a percorrer um dos pavilhões que ainda está intacto, né? Que está intacto, já está em processo de demolição, mas que ainda é decorrente dessa época. Era a ala das crianças, tá? Puxa. E eu percorri, esse pavilhão das crianças, olha, Grego, ele deve ter, eu não quero exagerar, mas ele deve ter mais de 1,5 km de distância. Ele é todo compartimentado, ele tem celas onde ficavam essas pessoas, tem banheiro, você tem ainda no chão, eu até filmei isso, a presença de modelos de sapato, que naquela época eles já tentavam, de alguma forma, reabilitar essas pessoas. E aí o que que eles faziam? Eles colocavam eles em trabalho manual para fazer sapatinho, sabe aqueles sapatos de antigamente, aquele couro fininho, com a costura? Ainda tem esses modelos pelo chão, tá? Já as crianças que se debatiam, não conseguiam se comunicar, é, batiam nas pessoas, agrediam as pessoas, a gente vê a presença de celas, tá? O Puxa. que que aconteceu? Ali morreram mais 30 mil pessoas. Uma hora, o governo toma conta desse hotel, dessa casa asilar, né, dessa casa de repouso, dessa casa de higiene mental, porque tinha muita gente vindo de todas as localidades do Brasil, porque passa uma linha férrea, então eles falavam que ali era o trem dos loucos. A família colocava a pessoa no trem, o trem ia até Barbacena, o hospital recepcionava essa pessoa e a família largava essa pessoa lá, tá? Dava um valor e largava essa pessoa. Essas pessoas eram largadas, jogadas. E aí é a parte que nos cumpre falar. Eu trouxe um pouco da história para vocês entenderem um contexto da onde sai essa pesquisa do transtorno mental, onde a gente começa a categorizar esse tipo de transtorno para a era atual. O que que nós temos hoje? Deixa eu fazer uma parte aí. Vai lá. Você citou as crianças, você citou muita coisa Natal e pré-Natal. Dentro da sua formação, vamos dizer, você chegou a alguma conclusão, ou então
Eles passam. Sim, eu fui procurar isso no Reich. E aí, por Reich, que essas coisas nas crianças? É fruto do pai e da mãe, do meio ambiente, do então, quê? sempre a causa, Grego, em qualquer transtorno, tá? Toda doença, você sempre vai ouvir falar o seguinte: tem uma predisposição genética, é Tá? como se tivesse um interruptorzinho ali. Então, existe essa predisposição genética, sim. Mas Então, muitas pessoas tem nascem coisa numa família de hereditária. Então, cardiopatas. tem hereditariedade na Ó, questão. tem. Mas assim, muitas pessoas nascem em família de cardiopata. Então, você tem 10 pessoas na família, às vezes 7 desenvolveram a cardiopatia, Sim, 3 não. isso. Por que essas 3 não desenvolveram? Aí você vai pensar, hábitos alimentares. Será que essa cardiopatia, ela realmente é genética ou ela vem de uma cultura alimentar dessa família? Perfeito. Certo? Aí você tem um meio ambiente que essa pessoa está. Esse meio ambiente é um ambiente opressor, estressante. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo. Nós levamos hoje na locomoção dentro da cidade de São Paulo para qualquer lugar, tá? Eu estou falando até o bairro próximo mesmo, de 20 a 30 minutos. Incrível. Isso é um ambiente estressor, né? Então, essa cardiopatia, ela desenvolveu por esse ambiente estressor, né? Essa família vive num ambiente de guerra, vive num ambiente de disputa. Então, você vai ter um traço genético, sim, que é uma predisposição. Você vai ter um ambiente insalubre, provavelmente hábitos alimentares ruins, e você vai ter uma falta de preocupação com a saúde mental. Por exemplo, você tem um problema no coração, onde você vai? No Cardiologista. cardiologista. Está com um problema no pulmão, onde você vai? No pneumologista. Você está com um problema de transtorno mental, onde você deveria ir? Psiquiatra. No neurologista, pelo menos. Aí o neurologista vai te mandar para o psiquiatra pode entrar com uma medicação ou pode entender que é um caso de terapia. Você falou uma coisa que é importante para quem tem alguém com distúrbio, alguma coisa, esse encaminhamento. Por que você falou neurologia? Porque pode. Primeiro, teria que ser uma avaliação neurológica Fisiológica. antes de encaminhar para um psiquiatra? E isso antes de encaminhar, porque às vezes você está desenvolvendo um tumor benigno no cérebro, mas está afetando algumas sinapses. E você pode ter uma alucinação decorrente desse tumor. Quem é a pessoa específica para ver isso? O neurologista, Neurologista, perfeito. certo? Ah, eu estou com tremores nas pontas dos dedos. O que que você vai correr atrás? Aí eu vou primeiro no ortopedista, ver o que é isso. Será que não é um problema da cervical? Descartado o problema na cervical, para quem você vai? Para o neurologista, para ver se você não está com problema no sistema nervoso central, né? Então, você tem que entender que o cérebro ele é um órgão, assim como o coração, como o pulmão, e que você ter um transtorno mental não que a taxa, eu acho que a taxação da pessoa como louca gera um preconceito muito ruim, porque efetivamente todos nós somos loucos. Ah, com Todos certeza. temos um pouco de loucura, mas ser louco não é degradante. É saber que você tem um comprometimento num órgão que compõe o seu corpo físico, né? Então, quando eu tenho um problema de transtorno mental, onde eu devo ir? Neurologista. A neurologista falou: ó, não é fisiológico, vai no psiquiatra, né? O psiquiatra fala assim: olha, é caso de medicação, você está por um ambiente estressor, ou não é caso de medicação, é uma desorganização momentânea. Vai fazer uma terapia. Para onde você vai? Para o psicólogo, né? Então, a gente tem que entender
como a gente lida com os nossos transtornos pequenos ou grandes, né? Então, por exemplo, no caso do alcoolismo, vamos pegar uma doença que é engraçada, né? Porque ninguém vê o alcoólatra como um doente. A gente vê o alcoólatra como uma pessoa sem ter o que fazer, né? Uma pessoa que não consegue cuidar dos seus próprios instintos, das suas próprias vontades, né? Você vê o obeso como uma pessoa também incapaz de controlar seus hábitos alimentares. Então, a gente costuma ver esse tipo de doença é como se fosse uma falta de controle interno da própria pessoa. A maior parte dos alcoólatras, Grilo, eles têm transtornos mentais, tá? Ah, Pode ser até a boa, depressão. boa, boa. Uma parte aí. Tudo que vem na minha cabeça eu vou ter que perguntar. Vamos Muito lá. bem, eu não tenho problema mental nenhum, por exemplo. Eu sou uma pessoa normal, mas começo a beber socialmente e tal, vamos falar da bebida. E, de repente, eu me vejo alcoólatra, porque eu dependo daquilo. Essa dependência, ela passa a ser física, porque minha corrente sanguínea, as minhas coisas precisam do álcool. Existe alguma forma de eu acabar com o alcoolismo, por exemplo, usando a mente, vamos dizer assim, ou cuidando da mente? Tem alguma associação? Fazendo terapia, né? Você quer dizer? Seria. É Tá. possível, então, porque é uma dependência física. Já está na minha corrente sanguínea. Também, O cigarro, também, eu fui fumante, também. a dependência da nicotina no meu sangue foi uma coisa difícil. Só pode falar quem já experienciou a questão, né? Sim, sim, sim. Então, é um E processo complicado. na verdade, a terapia, ela ajuda a entender uma coisa importantíssima. Porque dentre todos os vícios que você poderia ter, por que você foi para o vício do álcool? Tem isso. Por que você foi para o vício do cigarro? Tem gente que é viciada em jogo, perde casa, perde propriedade, perde mansões, perde tudo. Por que essa pessoa, ao invés de beber, e olha que numa mesa de carteado você tem a bebida de maneira contumaz, você tem o cigarro de maneira contumaz, por que essa pessoa, ao invés de ir para o cigarro ou para a bebida, essa pessoa escolheu o jogo, né? Por que o seu vício ele é peculiar? O que em você engatilha ter vício em uma coisa e não em outra, né? A terapia ela vai te colocar em contato através dos seus atos falhos, da sua conversa, o que te leva à escolha de um vício, né? Por exemplo, eu não consigo me viciar, agora estou falando particularmente de mim, em nada que me tire a consciência. Eu. Outras pessoas são viciadas em coisas que lhe tiram a consciência, Fugas, grande de fuga. maneiras momentâneas. Então, por exemplo, eu não consigo ser viciada em álcool. Por quê? Eu sei que a partir de uma segunda, terceira dose vai alterar o meu estado de consciência. Eu tenho um freio ali. Eu não vou beber além da terceira dose. Por quê? Eu não suporto estar fora do meu estado de consciência. Agora, Dividir. tem pessoas que usam o álcool justamente para entrar nesse estado em que eu tenho a barreira, né? Por que eu tenho a barreira e a outra pessoa não? Né? São essas questões que a gente busca em terapia, né? O que me faz querer ficar em estado alterado de consciência? Né? Por que eu não quero ficar na realidade? Né? Quando eu ponho o cigarro na boca, nós já tivemos oportunidade em outro programa de conversar.
Será que não é uma repetição de um ato infantil em que a minha mãe falava: fica quieta, menina? Pode ser E é um hábito, né? Eu vou ficar quieta, me dava uma balinha. Hoje eu ponho um cigarro na boca. substituiu só. Substitui por uma coisa mais adulta, digamos, né? Eu me lembro até, só quero ilustrar aí, quando eu tenho uma grande amiga, psicóloga Gilda Moura, né? E ela dizia anos, antes de eu parar de fumar, ela falou, Grego, ela é hipnóloga também, né? Grego, eu posso fazer você parar de fumar. Te hipnotizo aí e você para de fumar. Mas, se não descobrirmos o porquê você começou a fumar, não vale absolutamente nada. Vai, vai voltar. Uma grande Exato. tendência de tudo voltar, é o que você está acabando de dizer agora. É verdade. Então, Se você não acha a causa, você não para o vício. Ou você para ele de maneiras momentâneas. E é a pior coisa que tem. Porque quando a pessoa reincide, ela se sente fracassada. Aí ah, ela perde o jogo. Aí ela vai falar: o cigarro é mais forte que eu, a bebida é mais forte que eu. toda vez que eu fracassava na vontade de fumar, exatamente isso. Putz, caramba, eu A tava. pessoa sente um fracassado, né? É como a dieta de segunda-feira. Não, segunda eu começo. Por quê? Porque eu não fui capaz de manter a minha compulsividade refreada É, durante um período que eu precisaria perder o peso, né? Então, toda vez que você não consegue um intento por não achar a causa, você sente um fracassado. Então, é ponto para o vício. É ponto para o vício, né? Mônica, nós estamos Hum. falando, essas coisas todas são importantes para a questão da esquizofrenia. Esquizofrenia, não. É, Então, vamos, a vamos, gente vamos então, a esquizofrenia, ela tem todos esses fatores que nós estamos conversando agora, questão de tem, vício, tem, é, nós vamos conversar seríssimo sobre a esquizofrenia. foi muito bom esse preâmbulo, exatamente porque são coisas necessárias para se entender o seu contexto geral, né, em cima dessa questão. Na verdade, esse é a importância, né? E antes da gente seguir, aí você já pega o embalo. O índice de esquizofrenia hoje na população, vamos falar brasileira, não vamos falar em mundial, porque nós moramos no Brasil aqui. Ele é significativo ou não? Muito. Segundo o DataSUS, foi a primeira coisa que eu fiz para antes da gente começar a bater o papo. Segundo o DataSUS, hoje a nossa população brasileira, 5% das pessoas são esquizofrênicas, 5%? com comprometimento laboral, comprometimento social e com internações recorrentes. Quase Elas 11 dão, milhões de pessoas. Puxa. elas dão um prejuízo muito grande para a saúde pública. Não só a saúde pública, a gente vai conversar já sobre os tipos de esquizofrenia e você vai perceber que eles acabam pegando uma grande camada de prestação de serviços sociais, né? E a gente não consegue entender esse tipo de coisa. Bom, eu trouxe para vocês que esquizo é uma divisão da mente. Eu trouxe para vocês que nós tínhamos casas asilares, em que lá eram jogados todos os tipos de comportamento não aceito socialmente, ou deficiências físicas que a família não suportava conviver. Essas pessoas eram abandonadas. E aí nessa era vitoriana, que foi aonde eu ia começar lá antes das questões, começaram a surgir as grandes mentes da psiquiatria, da psicologia e da psicanálise, tá? A preocupação foi o seguinte: eles perceberam que nessas casas asilares, nesses hospitais psiquiátricos, existe uma camada de pessoas que não eram alcoólatras, não usavam substâncias, né? Que não eram, não tinham cegueira, paralisia, mutismo, começaram a perceber que tinham outros tipos de pessoa
que eles ficavam numa condição de problemas cognitivos. O que é um problema cognitivo? Eu estou aqui conversando com você através de uma plataforma virtual, mas eu contei para umas amigas minhas que eu ia vir conversar com você na sua casa. Não, vamos entender o contexto. Eu estou na minha casa, você está no seu estúdio e nós estamos através da internet. Eu estou na sua casa? Não. Mas essas pessoas juravam por Deus que estavam na sua casa. Essas pessoas olhavam a parede e viam uma aranha. Essas aranhas desciam a parede. Viam escorpiões descendo a parede. Aí nós tínhamos duas grandes tendências, né? Ou é a falta de Deus, o demônio, essa pessoa está possuída, então a gente tinha os exorcismos, né? Ou a gente tinha questão espírita, né? Era um médium, estava vendo coisas no astral, né? Precisava desenvolver a mediunidade? A gente nunca ia para a ciência, né? A gente sempre ia para essa cultura mística, religiosa, né? E aí eles começaram a perceber que esses problemas cognitivos eram comuns. Uma hora a pessoa estava ali, outra hora a pessoa não estava ali. A religião ajudava? Ajudava, mas não trazia de fato qual era o problema, né? Então aí foi o seguinte, e é essa parte que eu quero conversar com você, que é a minha especialidade, né? E aí nós podemos conversar. O Freud, nessa época, ele estudando pessoas com questões mentais, ele dividiu as pessoas em três grandes grupos: neurose, psicose e perversão, tá? Na neurose, a pessoa tem ampla noção da realidade. Ela não tem déficit cognitivo, ela está presente com você, só que ela tem uma cobrança interna, uma culpa interna, que a impede de ser conquistadora, merecedora, feliz. Então, por exemplo, eu vou pegar um tipo de neurose para você. Já viu aquelas pessoas que tudo que faz tem que ficar perfeito? Tudo tem que estar perfeito. Salve o neurótico aqui. Né? A hora certa, com a coisa certa, com o momento certo, com a roupa certa, com a blusa certa, que combina com não sei o que certo, que não está desalinhado. Uma neurosezinha obsessiva de perfeição. Todo mundo tem, né? Um pouquinho. Todo mundo é neurótico. Todo. E graças a Deus, né? Que é isso que te coloca em contato com a realidade. Fala, eu tenho, né? Eu conheço uma pessoa que fala assim: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E a gente brinca e fala que ela tem síndrome de Gabriela, né? Então, a neurose, ok, né? Ou uma neurose assim, será que as pessoas gostam de mim? Será que eu sou aceito pelas pessoas? Será que as pessoas não estão me julgando? Né? Isso é um neurótico, tá? O neurótico também, será que meu marido me trai, minha esposa me trai? Ele é um negócio com uma certa medida entre a culpa e o castigo do Dostoiévski, né? Ele fica entre a culpa e que ele tem que se autopunir, ele foi um garoto mau, ele desobedeceu as regras, ele não dorme bem, não consegue colocar a cabeça no travesseiro quando faz uma coisa errada, eu magoei o fulano. Esse é o neurótico. Quem é neurótico? Antes de você pegar a segunda, essas psicopatias, elas têm o lado positivo também ou não? Tem. Elas têm os dois lados? Eu posso ser um neurótico beleza, por exemplo? Todo neurótico somos todos nós, né, Gregor?
Eu acho que neurótico A pessoa somos só vê um todos. aspecto negativo de uma questão. Isso aí até dificulta uma eventual cura, o Não, equilíbrio, né? graças a Deus que tem um neurótico vidraceiro que é capaz de colocar o vidro reto na minha varanda. Porque se dependesse de mim, não com essa não capacidade de perfeição em corte, tá ferrado, não ia ter varanda. Ia ficar uns buracões, né? Então, a neurose, ela é comum para todos, tá? Todo mundo tem uma neurosezinha de fundo, de não se sentir amado, de se sentir trocado, traído. Isso é uma coisa normal, mas não é um pensamento recorrente, né? Então, por exemplo, você vai numa reunião, ninguém olhou para você, você fala, ué, será que ninguém me queria aqui? Aí você está na reunião, todo mundo conversa com você, parou o pensamento, Verdade, tá aí, ó. não é? Você sai com uma blusa, tá todo mundo te olhando, você fala, meu, será que eu tô sujo? Será que eu tô feio? Será que eu tô desarrumado? Aí passa uma outra pessoa e fala, nossa, que linda a sua calça. Olha, as pessoas estavam me olhando porque a minha calça tá linda. Acabou, esse é o neurótico, né? Não tem nenhum desvio cognitivo. Agora, quando nós vamos falar de psicose, que é o outro grande grupo do Freud, E você lembra que nós falamos de paranoia, né? Onde se encaixa? sim, Temos um você problema. vai descobrir agora onde se encaixa a Opa, paranoia. legal. Então, o que acontece? Quando você entra nesse grupo das psicoses, você vai ter transtornos mentais graves, Opa, que hoje, diferente de tratamento de eletrochoque, cirurgias no cérebro, nós temos psicofármacos, tá? Que vão controlar essas doenças. O que acontece na psicose, Grego? Há uma cisão entre o que está acontecendo na realidade e o que acontece na minha mente. Então, a realidade, ela não combina com aquilo que eu acredito, hum, tá? Há um embotamento, a gente usa muito esse termo. O que acontece? A pessoa, para se proteger do mundo externo, ela se embota dentro dela e cria uma realidade paralela, ok? Onde vem a paranoia? Você me perguntou, eu vou te responder. Um das características da esquizofrenia, hoje a esquizofrenia está no CID-10, código F20, e do F20 em diante nós vamos ter vários subtipos da esquizofrenia, tá? A esquizoafetiva, a esquizoparanoica, nós vamos ter várias. Mas eu vou dar um geralzão, tá? Porque senão sim, a gente vai entrar em diagnóstico aprofundar. diferencial, não cabe aqui. E aí, o que acontece na esquizofrenia? Uma nave espacial veio, me abduziu, me levou embora. Eu sou um ET, agora modificado, vivendo entre os terráqueos. Não é mentira. O cara acredita nisso. Eu sei. Opa, essa Ele, área. acre- ele acredita nisso. Ele entra pela porta de um armário, por exemplo, na casa dele, e diz que ele está indo para outro mundo, Um portal. um portal, tá? E você acha que a pessoa está brincando, e ela não está brincando. Ela está falando muito sério com você, e ela está entrando mesmo dentro da mente dela. Houve uma cisão. Então, ela vai pegar elementos representativos daquilo da mente dela e mostrar no mundo físico. Quando nós éramos crianças, nós vivemos esse momento esquizo, né? Esse momento de divisão. Você pegava um carrinho, você imaginava que o carrinho estava subindo uma montanha, aí descia, e a montanha nada mais era do que o sofá marrom da sua casa, Verdade. né? Nós tivemos esse momento esquizo. Então você conseguia representar e na cabeça da criança ela cindia,
Então, ela pegava o carrinho, subia e descia a montanha, ela criava uma rua no tapete cinza, Você ela contando uma história infantil para ela visualizava o que você estava falando, né? Viajar. totalmente, totalmente. Você contar uma história para uma criança, ela vai para a história. Se você assistir Alice no País das Maravilhas, você vai ver, ela cai numa portinha com o coelho, cai num buraco, muda de país, de planeta, né? E ela consegue, é uma mente esquizo. Onde eu vou pegar isso? No esquizofrênico, que é a divisão da mente. Ele vai entrar pela porta do armário falando que ele está indo para o mundos internos, mundos externos. Ele está indo fisicamente, pelas leis da nossa física, ele está indo para esse lugar? Não, mas pela mente dele ele está. E Sim. está mesmo, né? Ele vai te falar que ele é um profissional do FBI ou de uma outra ordem secreta que está ali para investigar os terráqueos. É mentira? Não. E ele vai contar, por exemplo, para o programa de rádio das 6, que vai ter um cara falando de ufologia, ele vai contar para esse cara como se esse cara fosse o chefe dele, falando tudo o que ele observou dos terráqueos. Os Verdade. terráqueos são as pessoas sociais com quem ele convive, né? A questão da agressividade do esquizofrênico, muito se debate sobre isso. Nem todos são agressivos, tá? Mas se você de alguma forma tentar acabar com essa realidade dele, você pode ter agressividade. Opa. Como você interrompe a brincadeira de uma criança? É porque é a realidade dele, né? Você está contestando uma realidade mental dele. Aí é encrenca mesmo, claro. A, Você tá a tirando. Mônica não acredita no que eu estou falando. Ela é minha amiga ou não é? Aí você se ofende mesmo, fica. E fica ofendido, isso mesmo, né? Outra coisa importante são essas paranoias. Tá todo mundo conspirando contra mim. Olha, as pessoas estão aqui na internet postando coisas só para mim. Indiretas, não sei o quê, né? É bem assim mesmo. Deus, nós conversamos na época, quando a gente falou sobre paranoia, sobre o caso Schreber, né? Que era um Foi, juiz da corte. E foi, você aí, falou. o que que o Schreber acreditava? Ele acreditava que Deus tinha escolhido ele, olha só a paranoia, como o ser mais importante do universo, para ter uma raça pura de Deus. Olha só. E vai contestar o cara, né? Não tem jeito. E ele achava que ele tinha seio. E ele achava que através daquele seio ele ia amamentar essa raça pura de Deus, né? E é um juiz de direito. Tá? Então, o que eu trouxe no começo da nossa conversa, dessas casas asilares, é onde iam esses tipos de pessoa. O Schreber ficou numa dessas É casas mesmo. asilares, né? Ele foi internado várias vezes, até porque a gente não tinha psicofármacos na época. Então, ficava lá para outros tipos de tratamento, que hoje são considerados degradantes, né? Mas era o que a medicina tinha na época, né? Eram tentativas, né? De descomprimir o cérebro, de alguma forma aprender a lidar com um órgão que eles não tinham uma ressonância magnética, não tinha uma tomografia, não tinha nada. Sabia que Nada. aquilo se passava na mente, mas não conseguia ver a que local da mente, onde é que estava isso, né? E o esquizofrênico, ele também vai ouvir vozes, ok? Ele É vai isso receber. quando o assunto é bom, o tempo corre muito. Então, é isso que eu queria saber. Temos tempo ainda.
Mas os sintomas, isso, quando é que eu devo, ou alguém da minha família, ou alguém do meu convívio, alguém do meu trabalho, que eu possa. Quais são os sintomas de um esquizofrênico? Você está dissertando muito bem, você está dando uma série. Mas quais são aqueles Dicas. mais Dicas. comuns para a gente É, olhar? geralmente é isso que eu estou te falando. Criar uma realidade paralela, que é uma cisão Tá, da mente, tá? Ele vai falar que ele está ouvindo vozes, ok. ok? Essas vozes geralmente são vozes de comando, como, por exemplo, vigie os terráqueos, Hum, ok? Ele vai acreditar seriamente que ele foi roubado, abduzido e que ele não tem a presença de um órgão interno, ou ele vai te falar que ele tem um chip implantado, tá? Ele vai criar uma realidade, não significa que isso é mentira. É diferente. A mentira, por exemplo, assim, você fala assim, Mônica, vamos comigo tomar um café? Não posso, grego. Eu tenho que ir na casa da minha amiga. Mentira. Depois você vai ver, eu tô no cabeleireiro. Por que que eu te menti? Por que eu não falei, grego, eu não vou tomar café com você que eu quero ir ao cabeleireiro? Isso é uma mentirinha, né? No caso do esquizofrênico, isso se torna tão habitual e tão recorrente que não é uma mentira. Ele vai te contar isso todos os dias. Ele vai te contar que ele recebeu uma ligação do chefe do padrão interestelar e que esse chefe pediu para que ele obedecesse tais regras para criar um império de divulgação da ordem terrestre, da ordem terráquea na Terra. você está Tá? dando exemplos aí de uma área que eu convivo há mais de 60 anos, né? E é verdade o que você está falando. É verdade. E Quantas. aí ele vai falar isso para você. E você vai falar: mentira, cadê? Quero ver a prova da ligação do chefe. Você não pode ver porque é tudo secreto. São coisas, Não né, está que ele preparado. vai te dando Evasivas. respostas evasivas, mas ele acredita naquilo. Eu sei. E, Sim. e, é, é muito certo e seguro aquilo, porque é mesmo. Está acontecendo dentro do cérebro dele, tá? Tá, Dentro da mente dele. você é minha amiga, te conheço já há um bom tempo, você, seu marido, seus filhos. Aí, de repente, a Mônica, vamos usar a terminologia que a gente usa, a Mônica despiroca de repente. Né? Ela começa a falar, e grego, essa noite eu sonhei que estava lá, não sei aonde, que eu subi, e tal, tal, tal. Eu falei, ih, rapaz, a Mônica está com alguma coisa. Mas eu tenho que ter um certo. Como é que eu vou acessar isso aqui? Enquanto eu te falar, eu sonhei, tá Não, ok. um exemplo assim, mas aí vira, Quando eu aí falar, vira contumácia, aí vira contumácia, né? Você começa a falar, se eu o sonho falar, virou eu sonhei, tá realidade. ok. Se eu falar assim, grego, o chefe do planeta intergaláctico XPTO me ligou, Ah, pô. me ligou. Você liga para o meu marido na hora e faz a brincadeira que eu faço. Me leva no Adel. O Adel é um psiquiatra que eu gosto muito. Então, Então, aí que eu queria chegar. Qual é o caminho? O que que eu oriento a Mônica? Ou um parente da Mônica, ou um marido da Mônica? Geralmente a família percebe, tá? Percebe? Percebe. Essa pessoa ela deixa de ter os cuidados higiênicos pessoais, E ela passa pode dar a muito qualquer tempo. momento, Mônica. A esquizofrenia pode dar a qualquer Pode, momento. Eu posso pode, viver como pode 50. não ter nunca. Tá Então, numa certo. família de 5 pessoas, vamos supor que o irmão é esquizofrênico. A chance do outro irmão ter esquizofrenia é de 10%. Tá. Se forem gêmeos, muda para 50%. Se for um avô ou um bisavô, 10%. Geralmente, essa esquizofrenia ela pode acontecer através de um trauma muito grande. Você tem um surto esquizofrênico, que é onde você separa a mente, né? Quando você ouvir sobre esquizofrenia, você pensa assim, quebrou a realidade da fantasia. Quebrou, quebrou, tá? Então, por exemplo, eu conheço o caso de uma senhora de 50 anos, tinha 6 filhos, cuidava dos filhos, o marido dela morreu.
Até lá ela era normal, cabeça normal, tudo normal. Super normal, cuidava de todo mundo, super bem. Ela teve um surto esquizofrênico e começou a entrar num processo de picos de esquizofrenia, que é aquela esquizofrenia que vai e volta. Então, a pessoa passa por um tempo de normalidade, conjunta com a realidade, e outros tempos de cisão, tá? Então, você vai ver a pessoa junto com a realidade, outros momentos de cisão. Até os 50 anos nunca tinha tido nenhum momento em que você percebesse que aquela pessoa provavelmente se indiria com a realidade. O Reich, e agora eu gostaria de falar isso, porque foi uma pergunta que você me fez no começo, da onde vem isso? O Reich, ele muito tempo ficou com o Freud, aí eles tiveram um problema de instituição e organização da filha do Freud, o Reich foi estudar temas holísticos, mas antes disso, o Reich ele começou a fazer uma pesquisa muito interessante sobre o período de concepção da criança até o nascimento. Então, ele divide em fases de desenvolvimento, né? Então, até os primeiros meses de vida, se acontecer algum trauma durante esses 3 primeiros meses de vida, por exemplo, eu posso ter uma psicose instalada. Não necessariamente a esquizofrenia. Pode ser outros. Pode ser o transtorno bipolar, pode ser o borderline, você pode ter várias coisas aí. Mas você pode, durante o momento pré-natal, ter um acidente da mãe em que esse feto sente uma ameaça de vida. Ele tem um embotamento do sistema nervoso. Essa era a explicação do Reich. E essa hoje é uma explicação que me convence muito. Durante o momento da gestação, você ter um acidente grave com a mãe, um susto muito grave com a mãe, ou um transtorno muito grave com a mãe, e você tem o embotamento do feto. O que é esse embotamento? Seria todo o seu sistema nervoso estiver num perigo de ameaça e extinção, e você liga o parasimpático na luta e na fuga. E para se proteger, você se fecha no seu mundo interno. E num futuro, um gatilho qualquer. Um gatilho vai soltar a doença. Você vê que isso tudo que você está falando é real, porque do Reich, né? Veiculou, você deve ter assistido esses dias pela internet, um pai falando durante uma ultrassonografia lá da gestação da mulher, ele fala com a criança e a criança começa a sorrir lá, sabe? Então, Eu mostra. vi, eu vi. Você viu, não viu? Então, pô, Vi. isso aí é uma prova da interatividade, né? Porque é uma prova viva. Então, é uma. Porque a rede neural, o sistema nervoso do feto, ele está se formando, Grego. Né? Ele começa a partir, acho que da 12ª, 16ª semana. Eu não sou especialista em desenvolvimento humano, mas é mais ou menos por aí. E esse sistema nervoso já começa a reconhecer sensações, sentimentos, momentos onde você tem uma corrente de adrenalina no corpo da mãe, onde você tem uma corrente de dopamina, onde você tem um estresse que vai te provocar. Ele tem, é uma reação química mesmo, né? No corpo da mãe, inundado de hormônio. Esse bebê, ele está sendo nutrido por essa mãe, né? E geralmente essa Todos os corrente, sentidos, né? Em todos os sentidos, isso, psíquico, físico. tudo. E geralmente essa corrente de recaptação de dopamina, adrenalina, noradrenalina, vão interferir na forma em que ele vai fazer as sinapses, né? E eu entendo que isso pode ser um dos fatores que a gente diria de congênito, uma predisposição congênita, e não genética. Tá congênita, perfeito. Congênita, né? Mais do que genética, porque genética parece que a gente sempre fica procurando a culpa na família do outro, né? Então, por exemplo, meu filho tem um problema, é a culpa da família do meu marido, né?
A gente adora atribuir culpas, né? Com Como certeza. diria o Homer Simpson, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Quando a gente procura uma causa genética, acho que a gente está querendo uma culpa. No congênito, não há culpa da mãe. Há uma descarga de hormônios num momento em que havia uma formação neurológica ou sináptica onde deu ruim, né? E isso pode acontecer com uma freada de um ônibus, não é nenhum evento assim grande, estressor, um terremoto, nada disso. A mãe tomou um susto, né? Então ela desceu as escadas, ela escorregou, tomou um susto. Bem naquele momento ela teve uma descarga de noradrenalina, A pô, criança vai afetou ficar com aquilo registrado, não tenha dúvida. e ela se embotou, né? E é culpa da mãe isso? Não, não é culpa, na verdade, é uma transmissão química, né? É, sobre a esquizofrenia, isso eu gostaria de conversar. Hoje, ela está na frente dos índices de Alzheimer e demência. Então, Sério? ela não é uma coisa tão rara assim, tá? Ela precisa de psicofármacos, ela precisa de acompanhamento psiquiátrico, sim, para baixar os níveis de ansiedade e estresse, ah, precisa mesmo, tá? Esse mês a gente vai entrar no mês que a gente vai falar sobre as vítimas do suicídio, né? Setembro, é. Em Setembro é. setembro. Tem razão. E o suicídio é mais comum em homens que desenvolvem esquizofrenia após a maturidade, porque eles acabam não conseguindo trabalhar, eles não se sentem úteis e eles acabam se suicidando. Ela precisa ser cuidada. Muito Você bem tem um lembrado. momento de pico da esquizofrenia, com momentos de pausa, onde nesses momentos de pausa é muito comum a depressão, ok? E é nesses momentos que esses pacientes devem ser observados muito de perto. Muito bem lembrado. Existem, Setembro amarelo. Setembro amarelo. Muito bom. né, existem terapias, arte terapia, musicoterapia, tudo para trabalhar com a higiene mental do esquizofrênico. Não é uma doença simples, não é nada pejorativo, é uma desordem no Tem aparelho solução? psíquico. Tem solução? Não, a Não tem esquizofrenia solução. não tem cura. Tem controle. É isso? Ela tem um controle e o paciente não pode, de forma nenhuma, abandonar a medicação, nem ficar mudando medicação, né? Sempre com a ajuda do psiquiatra, sempre tem que ter uma terapia de base, conversar com um terapeuta que vai observar essa parte cognitiva de motivação, de audição, de visão, porque de repente não é alucinação, de repente o cara tem um problema de audição, já pensou nisso, né? Claro. Então vai ter que ficar de olho mesmo. A família precisa de muito apoio, não é fácil lidar com a esquizofrenia, e toda a família envolvida acaba sendo afetada, tá? É, Então, hum, né, busque um profissional, o primeiro sintoma, não custa absolutamente nada, vamos dizer, chega lá, olha, não é nada disso que vocês estão pensando, não tá, mas pelo menos você tira aquele desencargo da consciência, né? sim, sim. Aquele peso, puxa, a pessoa deu algum problema qualquer e não é nada disso, mas procure um profissional da saúde. Olha, Mônica, eu gostei muito do nosso papo, podíamos ir muito mais além, mas como diz ali, vamos por partes, né? Isso aqui, deixa absorver isso, nós vamos voltar com outros temas, assim como nós já tratamos de paranoia. Tudo que é inerente à cabeça, ao cérebro, à mente, é bom para a gente, porque é o que rege a nossa vida, né? É isso aí. Esse negócio aqui comanda o resto, comanda o resto. Então, nós temos que, de tempo em tempo, falar sobre isso, trazer isso. São realidades que, boas ou más, nós temos que enfrentá-las. Então, é a maneira que está aí. Mônica, obrigado. Eu vou deixar o seu contato aí. Acho que as pessoas, você pode dar qualquer orientação.
qualquer dúvida, a Mônica atende em São Paulo. Você atende virtualmente também? Se for, Atendo online, sim. se for necessário, você atende também virtualmente? Então, tá aí. É isso. Mônica, obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi muito bom, gostei muito. E eu só tenho, como é que é, o único sintoma aí que eu me identifiquei foi neurótico, né? O perfeccionista, essas coisas. Mas o neurótico, uma boa terapia resolve, viu, Gregor? Então, eu reclamei da Mônica hoje porque ela chegou em cima da hora, assim, para a conversa. Então, isso é neurose mesmo. Valeu, Isso. Mônica. Tudo de bom aí. Obrigada, Grego. Eu adorei participar do seu programa. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer conversar com você. Obrigado. Até mais. Até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau. Olha que legal, né? Olha, são papos. É bom a gente poder conversar uma hora sobre isso, direto. Agrada para uns, não agrada para outros, mas é muito bom aprender. Nunca é demais. Às vezes você tem um problema, fala, putz, é isso, assisti lá sem querer, mudou de canal, era isso que eu estava buscando, era isso que eu queria. É isso que eu queria esclarecimento, então é muito bom. Então tá aí. Ficou o crédito aí da Mônica. Ela é muito atenciosa, minha amiga há muito tempo, pode escrever que ela vai responder e ajudar, né? Nós precisamos um do outro, né? Cada um com os seus dons, cada um com as suas habilidades para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até semana que vem. Tchau.